Olá, saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos falar de literatura brasileira, o Prêmio Jabuti de 2011. O Prêmio Jabuti de 2011 é uma literatura que está muito em diálogo com a literatura do tcheco Franz Kafka. Nós já falamos de Franz Kafka, vamos falando de personagens marcantes, no processo, e falamos também o Castelo. O Castelo tem vários vídeos aqui. Vamos fazer outro Castelo, como foi uma promessa, uma leitura cabalística, ou seja, ela Cabalá, usando a Cabalá para ler esse livro do Kafka, que é um judeu que não era religioso, É uma família judaica, mas é um judeu que perdeu a fé. Então vou até falar nisso aqui no livro, porque esse livro é baseado no Carta ao Pai, que é uma carta longa, 100 páginas, que o Kafka escreveu e não entregou, ou seja, o pai não chegou a ler. Ele entregou a carta para a mãe e a mãe nunca entregou para o pai. O pai dele chamava Hermann Kafka. Kafka, que em tcheco é um corvo, uma corvo, é uma gralha, um pássaro negro assim tal. Então esse personagem, o Kafka, que virou um personagem no romance, no sentido de que ele sempre é lembrado. O próprio protagonista que está escrevendo esse livro para o pai chama Ribamar, por isso chama Ribamar. E ele vai encontrar mais sobre o pai, pesquisar mais sobre esse pai, que é obsessão para ele. E lá no Piauí, no Parnaíba. Então tem várias partes do livro que chama-se Parnaíba. O livro tem vários fragmentos baseados no Kafka, baseados na infância, na relação do pai e do filho. E sempre seguindo a notação musical. Tem uma questão musical aqui que tem uma cantiga e os capítulos têm nomes justamente em relação a essa cantiga. A forma do andamento da canção mesmo. Então é interessante que ele faz vários fragmentos, e vai mudando. Então está falando do pai, daqui a pouco está falando da relação do pai a infância, ou seja, o pai na infância, o pai quando ele estava morrendo, porque tem cenas aqui que começa o romance, o pai já em tratamento, assim, já em idade avançada. Então ele vai acompanhando a morte do pai, e quando está pronto o livro, que chama Ribamar, o tempo todo dentro do livro está falando, estou escrevendo um livro sobre o meu pai, e esse livro se chama Ribamar. Então é interessante que ele vai contando o tempo todo justamente a feitura do livro. Então é um meta-livro, um meta-poema, um meta-livro, uma meta-linguagem, porque ele vai o tempo todo lembrando que você está lendo um livro e é um livro que o pai não leu. Digamos que o livro seja uma longa carta para o pai, chamado Ribamar, lá do Piauí. Esse pai já não está mais vivo para ler esse livro. Então quem que é o destinatário? Nós. Então nós somos destinatários desse livro que ele escreveu para o pai, E seguinte, ele que o pai está doente, já faleceu. E aí também a mesma coisa aconteceu com o Kafka, ou seja, não foi o pai do Kafka, o Hermann Kafka, que leu a carta ao pai, mas nós, então foi editado no Brasil, nós temos acesso aí, porque só quem teve acesso a ler a carta foi a mãe, A mãe resolveu, não vamos entregar isso aí porque vai dar confusão na família. A relação do Kafka com o pai sempre foi complicada, porque ele achava o pai muito autoritário, O pai é um cara muito mais ativo, prático, assim, pragmático mesmo. E o Kafka é o cara mais introspectivo, mais sonhador, mais idealista e escritor, Então, e o pai nunca reconheceu esse lado do filho, de escritor. Então, e outra coisa, como o Kafka, tinha essa relação muito difícil com o pai, ele projetava muito a imagem de Deus do pai, do pai em Deus, do Deus no pai, Então o ódio que ele tinha ao pai, o temor que ele tinha ao pai, a não comunhão que ele tinha com o pai, ele transferiu a Deus. Então por isso o Kafka é um judeu que perdeu a fé. Então por isso que os romances dele sempre tem essa questão da procura, do labirinto, do absurdo, justamente por uma perda de fé. Então a gente vai fazer uma leitura depois do Castelo, considerando a questão da mística judaica, A gente vai considerar isso aí, a Cabalá, porque o Kafka, o Kafka não praticava o judaísmo, mas ele conhecia, Então ele tinha essa relação. Como de muito ateu acontece isso também, Muito fenômeno do ateísmo acontece disso, de um ateísmo de revolta, em que um jovem tem algum problema com a figura paterna, associa Deus a uma figura paterna, e aí ele vai ter ódio ao pai e ódio a Deus. Um exemplo rasteiro. O Kafka explica? Não, o Freud explica. Então, porque aqui tem muito complexo de Édipo na carta ao pai e neste livro do Ribamar. Por quê? O que é o complexo de Édipo? Aquele agão, aquela luta com o pai, e pela posse da mãe. Então tem essa questão da mitologia grega, o Édipo rei.
E aí vai ter essa questão, né? Então o complexo de Édipo está aqui, e essa questão do pai autoritário e o filho não conseguiu ultrapassar o pai. Então o tempo todo essa dialética aqui. E por isso, né, a questão do Freud também tinha essa questão, né, de questão de Deus, o Totem do Tabu, Moisés e o Monoteísmo, são vários livros do Freud que é essa questão do ateísmo de revolta, né? Então a gente vê vários autores, né, o Sartre, o Camus, sempre vão trabalhar essa questão do ateísmo, e vocês vão ver personagens que têm esse ateísmo de revolta, Ivan Karamazov, vereador dos irmãos Karamazov, né, já falamos também, que é esse ateísmo de revolta, né, o cara não quer acreditar em Deus porque ele tem uma revolta contra Deus, né? Bem, então é um exemplo, uma leitura possível, mas esses vários fragmentos, né, ele vai sempre estar alternando a questão da infância, né, a relação dele da infância com o pai, depois o pai já senil, o pai já, né, com problema de saúde, e ao mesmo tempo na parte de família, né, a parte chamada família, ele vai reconstruir os antecedentes. Por exemplo, ele teve acesso ao diário do avô, ou seja, o pai do pai. Olha você ver a questão, né? Então você tem aqui uma voz falando do pai, e que o pai, que era um jornalista, um repórter, né, policial, e esse pai deixou do avô, deixou, né, um diário, e acabou que ele até perdeu o diário, né, nem leu lá. Então, ou seja, essa ligação entre gerações ele já perdeu, né? Ele não teve contato com o pai não teve um bom contato com o avô, e ele, neto, não teve contato com o avô, e a única coisa que ele poderia ter contato com o avô, que é o diário, ele, né, nas mudanças ele perdeu. Então ele fala, perdeu-se essa ligação entre as gerações, né? Então, e ele o tempo todo ele está escrevendo, né, e ele trata a literatura escrita como uma luta, né, um combate. E aí depois ele fala assim, não, será que se escrever aqui é uma vingança, né? Será que escrever nesse livro ele está vingando do pai? Será que o Kafka, enquanto escrevia a carta ao pai, ele estava tentando se vingar do pai? Ou na verdade ele estava tentando se justificar, né? Então tem essas leituras, ou seja, se ele está escrevendo a carta ao pai e ele esperava que o pai lesse essas cartas, será que ele esperava que o pai entendesse a posição dele, a posição de escrever, né? Tanto que o Kafka morreu amargurado e falou assim, queime meus livros, né? Muitos livros não foram completados, igual a própria Castelo, né? O Castelo não foi completado. E aí o Kafka pediu que queimasse esses livros, mas o Max Brod, que é um amigo dele, grande amigo, né, preservou essas obras, nós conhecemos. Mas será que era esse o problema do Kafka? Ele nunca foi, né, reconhecido pelo pai, ele deixou lá um conto, né, o médico rural, e o pai também nunca deu ideia. Então, ou seja, será que esse agon do Kafka é com o pai, né? E aí ele projetando essa ideia do pai em Deus, né, que é essa ideia de Deus ser pai, né, outra questão problemática das religiões monoteístas, judaica, islâmica e cristã, católica, por exemplo, é de achar que Deus é um homem, né? Então ele faz essa criação paterna de Deus, né? Sendo que, ora, Deus é um espírito, Deus não é nem homem nem mulher, né? Então, né, Deus é homem e mulher, então Deus é pai e mãe, né? Outra leitura, então Deus é pai e mãe, né? Então, mas por que projetar Deus como masculino, né? E ter essa questão de culturas são patriarcais, né? O homem que manda. E se o homem tem um problema com o pai, ele vai projetar, né? Meu pai, eu tenho esse ódio ao meu pai, então eu tenho esse ódio a Deus, que Deus também é um pai, né? Então é um problema aí, né? Que Freud explica. Voltando à questão, né? O livro tem um pouco disso. Ele vai circular, ele vai repetindo sempre. Fica até um pouco tedioso. O livro é bem escrito. Não estou falando que o livro é bem escrito, né? Jabuti 2011. O livro é muito bem escrito, bem organizado, tem estrutura interna, né? Esse narrador conversando com, né? Te lembrando o tempo. Ele está conversando com o pai, mas é você que está, né? O pai não é você, né? Então, você entende, só que ele fica remoendo esse ressentimento, essa mágoa o tempo todo, então isso vai cansando, né? Eu acho que o livro poderia ser mais resumido, mais concentrado. Mesmo as cartas, eu já li trechos da carta ao pai, nunca li assim, vou sentar aqui e vou ler, né? Uma carta de 100 páginas, que é uma coisa que o Kafka escreveu o pai dele, né? Eu não vejo assim, nenhum teor literário, né? Teor literário você vê nas cartas do Rilke, né? Do jovem poeta e tal, então você vê um teor, as cartas do Van Gogh para o irmão Theo, né? Então você vê ali um certo trabalho literário. Eu não vejo essa questão literária. A questão literária do Kafka é os próprios livros do Kafka, né? E aqui ele fica o tempo todo fazendo referência à metamorfose, ao processo, ao médico rural, ao castelo, né? Então, América, então, vários trechos aqui vão voltando, então ele vai sempre intercalando a questão da infância, a questão do pai, a questão da morte, a questão da perda, o ressentimento, o Kafka e o pai, né? E vai misturando a relação dele com o pai e a relação do Kafka com o pai, né?
E então isso é essa questão da vingança e a questão de querer ser aceito, né? Na verdade, os filhos estão se vingando dos pais, ou eles estão esperando a aceitação, né? Então muitas pessoas que se rebelam contra Deus se dizem ateus, né? Mas na verdade eles não querem reconhecimento de Deus, né? Ou então essa ideia de Deus que eles têm, né? A ideia de Deus como um pai severo, um pai justiceiro, né? É uma ideia também humana, né? A ideia humana, e contra essa ideia humana é que há essa revolta, e não contra Deus mesmo, né? Contra a divindade mesmo, que não é pai nem mãe, ou pai e mãe, né? Pai e mãe ao mesmo tempo, porque você determinar um gênero, né, masculino ou feminino para a divindade é uma visão humana, né? Ou seja, Deus não tem corpo para começar, né? Não, Deus não tem corpo, né? Então essas questões estão sempre na baila aqui, justamente discutindo em que sentido, né, essas relações de pai e filho e pai, é o filho querendo superar o pai, ou é o pai não entendendo o filho, o pai não acolhendo o filho, né? Então essas relações sempre voltam ao longo do livro. Então, ou seja, vai voltando sempre à questão da literatura e vai falando só, a literatura e a música é uma resistência ao silêncio, né? É uma forma, né, igual o Kafka era um cara silencioso, não falava nada, e como é que ele quebrava esse silêncio? Escrevendo, né? Então ele escrevia esse monte de livros, né? Processo, Castelo, Metamorfose, era uma forma dele escrever, é uma forma dele falar, né? Então ele falava para dentro, falava no papel, e muitos desses textos ele pediu para ser queimado, né? Então é interessante essa referência do Kafka, um homem que falava para dentro, um homem que conservava o silêncio. Mas a literatura é uma forma de quebrar o silêncio, porque a literatura usa palavras, né? Então você pode ler o livro aqui, né? O Zé Castelo tem, inclusive, leituras públicas dos textos dele, né? Então, ou seja, a palavra, a literatura, a música vem romper o silêncio, né? Então o estado puro é o silêncio, né? Antes de tudo havia o silêncio, né? O estado puro é o silêncio, e depois vem a voz, vem os ruídos, vem as melodias, né? Então é interessante essas relações que ele faz e essa ideia da escrita, né? E outra coisa, a questão da culpa, né? A questão da culpa é ele o tempo todo ele está ali remoendo esse ressentimento, assim como o Kafka, né? O Kafka se sentia culpado, né? E o culpado é o pior carrasco de si mesmo, né? Nem precisa de autoridade, nem precisa de um superego, né? Nem precisa de um policial, porque o culpado, né, igual a gente viu no Processo, ele começa a internalizar isso, né, e começa a sofrer com isso, e começa a ser carrasco de si mesmo, né? O famoso carrasco. Tem um poema do Charles Baudelaire, né, Flores do Mal, que é isso, a ideia do cara, né, o culpa e castigo, né, culpa e castigo, o crime e castigo, lá também Dostoiévski, né, o Raskolnikov, o tempo todo remoendo. Então quando chega a autoridade ele já se entrega, né, porque ele não está aguentando mais, né? Então ele vai confessar. O Coração Denunciador, né, do Edgar Allan Poe, também tem um conto que o cara ele não aguenta mais a culpa e vai lá e faz o depoimento. Não, fui eu, confesso, fui eu mesmo. Tal. Então esse é o mecanismo da culpa. Então o Kafka sofria com esse mecanismo da culpa porque ele não se sentia à altura, né, de ser estimado pelo pai. Então ele se sentia culpado. Olha, eu não sou bom o suficiente para ser estimado pelo pai, né? E a figura do pai é sempre aquela figura distante, que a gente vai ver a figura da autoridade lá no castelo, né? A figura do castelo é aquela, né? A figura sempre está longe, a figura está longe, inalcançável, inacessível, né? Então Deus está longe, né? Pai está longe, então eu nunca estarei suficientemente pronto para ser recebido pelo Pai, pronto para ser recebido pela divindade, né? Então tem sempre a questão, né, da transcendência absoluta, não, está longe, né? Que tem um pouco na Kabbalah isso também, só que a ideia de divindade, como existe algum lugar onde Deus não está, né? Então se Deus está em todos os lugares, Deus está em todos os lugares, então ele é a transcendência, ele é a imanência, né? Né? Ou seja, não confundir, Deus são as coisas, né? Deus é as coisas, mas em as coisas há Deus e Deus permeia todas as coisas, né? Nesse sentido de conciliar, realmente há uma transcendência, porque se você falar que não tem transcendência, Deus é as coisas, né? Aí o panteísmo do Spinoza, né? Deus, tudo isso aqui é Deus, então só que Deus né? A de transcendência. Não vamos discutir mais isso, né? Quando a gente lê então o Castelo, vamos reler novamente o Castelo, nessa ideia literatura e religião, né? Aqui a religião passa, né? Fala, por exemplo, que o Kafka não gostava de ler a Torá, e tinha medo de ler a Torá, porque nas tradições judaicas, na congregação judaica, sinagoga, há uma leitura, né, a Parashá são trechos da Torá que são lidos, então é convidado alguém, né, da congregação para ler, né, então, e aí o Kafka tinha esse medo de ler em voz alta, apesar que os trechos dele que ele escrevia, os contos, né,
as pequenas novelinhas, ele gostava de ler para a família, para os amigos, todo mundo dava risada, né, achava engraçado. Era uma coisa que era absurda, para os outros era engraçado, né? Então, mas ele gostava de ler em público, porque ele era muito tímido, né? Então ele só lia a própria literatura. Então essas coisas, essa relação na religião era uma coisa temerosa, né? Ele não tinha prazer na religião, ele via a coisa como imposição, como autoritarismo, e muitas pessoas transferem isso realmente, né? Ok? Então fica aí a dica de leitura, o Ribamar do José Castelo, e essa, né, digerindo essas leituras do Kafka, o Franz Kafka, grande escritor do século XX. Ok? Então, grato pela atenção, não deixem de compartilhar.